Olá, vamos a mais uma aula e desta feita vamos falar a respeito de loops. Então, loops em Python, você pode usar eles na verdade, tanto quanto em outras linguagens, serve para você repetir um certo bloco de código, na verdade. Então, dentro do Python, especificamente falando, existem dois tipos de loops, que são o for e o while. Em outras linguagens, algumas têm mais tipos de loops, por exemplo, quando olhamos para C++, tem lá for, tem lá while, tem lá switch, tem lá do while, por aí. Então, dentro do Python encontramos simplesmente esses dois, o for e o while. Então, vamos ver de uma forma bem básica este for e este while e como você pode aplicar ele dentro dos seus códigos, de tal maneira que você possa conseguir, a partir desta aula, você conseguir dentro do seu programa executar for para conseguir tomar decisões no seu programa. Então, vamos começar aqui falando acerca do for. Então, o for, vamos falar acerca do for. O for é um loop usado, na verdade, para iterar acerca de uma sequência, nesse caso, como uma lista, tupla, string, por aí. Então, nesse caso, outros objetos iterados. Então, basicamente, o for ele é usado para iterar uma sequência. Então, vou aqui abrir uma imagem para poder ilustrar a estrutura inicial do for. Então, a estrutura básica do for é esta aqui. Você irá ver for variável em sequência, nesse caso, você coloca um nome de uma variável, ou seja, atribui uma variável nesta sequência. O que ele vai fazer? Vai pedaçar a sequência e vai percorrer. E a cada coisa que ele percorrer, vai lançar para esta variável. Então, você clica aqui dentro dele. Python já usa indentação. Então, dentro dele, você vai colocar o código a ser repetido para cada item na sequência. Então, basicamente, esta é a estrutura básica do for dentro do Python. Então, vamos lá criar basicamente um programa de for para nós conseguirmos entender como você pode usar ele para que funcione. Então, vi aqui enquanto eu ouvimos aqui enquanto eu falava acerca da estrutura, eu disse que ele é usado para interar dentro de uma sequência, por exemplo, seja lá lista, tupla, string, por aí vai. Então, vou fazer aqui uma lista, nós já vimos na aula que nós falávamos a respeito de tipos de dados, vimos uma lista, e nesta aula vamos falar, mas também na aula posterior vamos falar acerca de lista de forma aprofundada. Então, vou criar uma lista. Vou dar o nome de lista de funcionários, e vou dar nome aqui, pelo menos uns 5 funcionários. Então, vou dar aqui o nome de primeiro funcionário Salvador, Salvador Tomosene. O segundo funcionário, vou dar aqui o nome de Samuel Matias. O terceiro funcionário, vou dar aqui o nome de Grácio Martins. O quarto funcionário, por exemplo, vou dar também uma mulher aqui, Thelma Sabuni. Senão vão dizer que nesta empresa não tem nenhuma funcionária. Vou dizer aqui, quinto funcionário, Luzneide de Souza. Bom, basicamente, esta é uma lista de funcionários que nós temos aqui. Se eu vir aqui, por exemplo, verificar quantos tenho dentro dessa lista, se eu vir aqui colocar um print de len lista de funcionários, eu acho que ele me trará ou vai retornar-me 5, porque eu tenho 5 funcionários: Salvador, Samuel, Grácio, Thelma e Luzneide. Então, assim consegui imprimir o número máximo de itens que eu tenho. Mas se eu quisesse imprimir essa lista, por exemplo, eu simplesmente faria aqui print lista de funcionários. Então, ele traria-me uma lista onde tem todos os funcionários. Está aqui, essa lista. Onde tem todos os funcionários, os 5 funcionários que eu, na verdade, lancei. Só que para já, onde entra o for neste tipo de coisa ou neste tipo de situação? Então, você precisa buscar cada dado ou cada item, cada nome, por exemplo, do funcionário, cada funcionário dentro deste for, ou seja, dentro dessa lista. Então, você pode vir aqui e dizer primeiramente for, nesse caso for funcionário
in funcionários, ou seja, in lista de funcionários, colocas dois pontos. Nós vimos aqui nessa estrutura, você vê, primeiramente é variável, depois a sequência e o código a ser executado. Então, eu quero simplesmente imprimir cada funcionário. Vou dizer aqui print what? Funcionário. Funcionário. Exatamente. Este funcionário está a referenciar a este aqui. A lista de funcionário é esta que eu tenho cá em cima. Então, para cada item dentro da lista de funcionário, eu atribuo ele a uma variável funcionário, aonde eu estou a percorrer os itens que estão lançados dentro desta variável funcionário. Vamos lá printar agora, você irá ver basicamente qual será a diferença. Então, se eu imprimir isto, pode ver que apareceu uma lista, mas agora já está ordenada. Tenho aqui Salvador, tenho Samuel, tenho Luzneide, tenho Thelma, tenho Grácio. Então, você consegue ver, eu consegui percorrer dentro destes itens, certo? Certo? Então, basicamente, este é a utilidade e o funcionamento do for dentro do Python. Vamos ver com profundidade ainda mais a respeito do for no módulo separado, mas agora você consegue basicamente usar. E quando você ir, por exemplo, para frameworks, principalmente como Django, usa tanto essa estrutura for, na verdade, para você conseguir tomar certas decisões dentro da sua aplicação. Muitos outros frameworks, na verdade, a estrutura for, vou aqui reiterar, a estrutura de repetição ou loop for é um dos mais usados dentro do Python, por esses redões, mas o for, dentro do while for, você irá usar mais o for. E tens que compreender que o for não vem para substituir o while, nem o while substitui o for. Eles são usados para situações diferentes, certo? Em uma situação, por exemplo, você não irá conseguir usar o for. Tem que ser obrigatoriamente o while. Então, você tem que ter a capacidade de raciocínio lógico suficiente, isso é algoritmos, ter um raciocínio lógico suficiente, lógica de programação, para você conseguir entender que não, neste tipo de problema, nesta situação em que eu me encontro, eu preciso de usar o for, certo? Eu preciso usar o for. Então, por exemplo, se eu aqui tivesse o while, o que eu ia fazer? Nada, não ia conseguir percorrer por esses itens que estão lá dentro. Então, o for ele serve para percorrer a respeito de itens que estão dentro na verdade, dentro de uma lista ou de uma sequência. Então, a definição clara ou exata é que ele serve para percorrer, na verdade, sobre itens que estão dentro de uma sequência. E essa sequência pode ser ela lista, pode ser ela string, pode ser ela dupla, pode ser ela dicionário, por aí vai, certo? Então, para dicionário terá um tratamento diferente. Vamos agora ver, na verdade, a estrutura while. Vou aqui em cima colocar já o while. Então, o while é um loop, na verdade, que serve para executar um bloco de código enquanto uma condição específica for verdadeiro, certo? Percebes? O while serve para executar um bloco de código enquanto uma estrutura de condição específica for verdadeiro. E vou trazer aqui também, nesta imagem ilustrativa, uma estrutura básica. Então, aqui colocamos enquanto a condição. Você coloca só enquanto condição. Quando em Python você coloca enquanto e coloca a condição, ele automaticamente entende enquanto que a condição for verdadeira, certo? Vamos ver isto, vai com calma. Vamos ver isto claramente. Enquanto condição for verdadeira, certo? Você irá o quê? Irá fazer ou executar este bloco que está aqui dentro do do quê? Dentro do while, certo? Está aqui dentro do while. Então, se não estiver assim, enquanto não estiver assim, ele irá sair dentro do bloco, certo? Ele irá sair dentro do bloco. Então, vamos aqui ver, basicamente, a estrutura básica do while. Vou fazer aqui um programa de contagem que vai contar, na verdade, de 0 a 10, por aí vai. Vou colocar aqui uma variável primeiro, contador.
contador que vai iniciar em 0, certo? Que vai iniciar em 0. E vou dizer aqui, enquanto, ou seja, while, enquanto o contador for menor, certo? Perceba, ok. Enquanto o contador for igual a 10, o que vais fazer? Vou dizer para fazer alguma coisa. Print contador. Só que você irá entender, mas ok, se eu executar este programa quase que não vai fazer nada. Eu vou dizer sim, não vai fazer nada quase. Vamos lá comentar isto para ver que realmente este programa não vai fazer nada ainda porque falta lá alguma coisa. Se eu limpar esta minha tela, se eu executar este meu programa, irás ver que ele não trouxe nenhum resultado aqui. Por quê? Porque dentro do while, ou seja, quando você quer contar, falta alguma coisa aqui. Então vamos dizer contador vai receber mais igual a 1. Neste caso, o que vai servir? Ele vai servir para incrementar. Então, este é nosso incremento. Vai contar. Contador inicia de 0. 0 mais 1, 1 mais 1, 2 mais 1, 3, até quando ele for igual a 10, ele vai parar de contar, certo? Rodo isto. Ok, ele devia aqui já trazer. Tá certo. Então, quando o contador for maior, ou seja, menor que 10, percebe? Por que a nossa estrutura aqui não estava a correr? Eu estava a dizer que enquanto o contador for igual a 10, ele vai fazer isto. Então, essa condição não foi satisfeita em nenhum momento. Quando eu coloquei, por exemplo, aqui o maior, também essa condição não foi satisfeita aqui em nenhum momento, porque o contador está com 0 agora, certo? Ele está a começar com 0, por isso que ele não estava aqui aceitando. Então, se eu colocar, por exemplo, menor ou igual a 10, ele irá contar até chegar no 10. Podemos remover isto daqui, podemos colocar cá embaixo onde ele devia estar. Ele agora, teoricamente, deve contar. Bom, esse é o raciocínio lógico em programação. Ele já deve contar. Se eu iniciar agora a minha contagem, pode ver que ele contou aqui. O contador começou de 0, ele contou 0, depois fez o loop, 1, fez o loop, 2, fez o loop. O que acontece? Ele verificou esta condição, viu que não, tenho 0, então lançou 0. Mais 1, incrementou, certo? Incrementou aqui. A execução dentro do Python, ou em tantas outras linguagens, começa de cima para baixo, percebes? Ele chegou aqui, primeiro, dentro da linha 4, na linha do contador, verificou que o contador está 0 e encontrou esta condição, está a dizer, enquanto o contador for menor ou igual a 10, imprima o contador. Ele diz, o contador está 0, então imprime o 0, está aqui, imprimiu 0. Depois, encontrou esta condição, diz não, incrementa o contador mais 1 e incrementou 0 mais 1, ficou 1. Depois o que aconteceu? Ele não fez nada com este 1, apenas subiu, certo? Apenas subiu e veio aqui no A. Enquanto o contador for menor ou igual a 10, também imprima novamente. Ele viu, está satisfeito, por quê? Porque eu tenho 1 dentro do contador, imprimiu. E chegou até no 9, por exemplo. E ele fez aqui 9 mais 1 igual a 10. E subiu, disse, enquanto o contador for maior ou igual a 10, imprima o contador. Então, por quê? Ele imprimiu aqui 10. Mas se eu, por exemplo, colocar enquanto for menor ou igual, enquanto for menor que 10, ele já não vai imprimir o 10, vai imprimir simplesmente até 9. Se eu executar isto aqui, pode ver que ele foi simplesmente até 9. Por quê? Ele executou 9, ele encontrou que é menor que 10. Incrementou 9 mais 1, ficou 10. Subiu novamente e subiu novamente com 10. Então o contador agora já estava a valer 10. Foi aqui, a condição não foi satisfeita. A condição aqui já não era satisfeita, já não era true, era false. Certo? Então, quando a condição deu false, ele automaticamente parou a execução. Então, este é o funcionamento do while. Enquanto este bloco do while for verdadeiro, posso colocar uma coisa muito simples aqui, que geralmente você pode usar para fazer bug do seu programa. Então, pode dizer while true, enquanto for verdadeiro, dois pontos, coloca aqui, print. Python é maravilhoso.
Python é maravilhoso. Por exemplo, você invadiu o computador de alguém, não estou a ensinar nada de invasão, até porque não estamos a invadir nada, mas, por exemplo, você invadiu o código de alguém. Apenas com esta linha de código você consegue fazer um loop infinito. Então, se eu imprimir aqui, poderás ver que tenho tantas linhas assim. Ele vai executar tantas, mas tantas vezes mesmo, porque está sempre a executar, está sempre neste loop. Você vai pensar que talvez não está em loop. Está em loop sim, está em loop. E são muitos, Python é maravilhoso, Python é maravilhoso, Python é maravilhoso, que ele está em primeiro. Por exemplo, estou a tentar aqui descer, vou pegar aqui, estou a tentar descer, ele até que nem está a aceitar descer, por causa do quê? De tantos loops que está a fazer. E o meu computador até já está a sobrecarregar-se, por causa de tantos dados que ele está a mandar, certo? Então, vou aqui fechar. Basicamente, você faz isso. Enquanto isso for verdadeiro, o bloco que está aqui dentro é executado. Só para relembrar, a estrutura básica do for é para iterar, na verdade, dentro de uma variável. O for, ele serve para iterar dentro de uma sequência, na verdade. Uma sequência pode ser uma lista, pode ser uma tupla, pode ser string e outros objetos iteráveis também. Nesse caso, set. E você consegue iterar dentro dessas sequências. Mas o básico também do while é para funcionar, ou seja, é para executar um certo bloco de código enquanto uma condição que você coloca lá, ela for satisfeita, certo? Então, espero que você tenha compreendido bem mesmo e adorado a aula. Nos vemos na próxima aula. Até!